Olá, aqui é o professor Marcos Vinícius e este é mais um Hands-on Ninja. Hoje iremos trabalhar com arrays. Mas antes de entrar no assunto, vamos pensar sobre a seguinte situação. Você quer guardar 4 notas de um aluno. Neste caso, você poderia facilmente criar 4 variáveis para armazenar os valores. Por exemplo, nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Veja esse código em Java. Foram declaradas as 4 variáveis e também é possível observar a chamada de um método que recebe as 4 notas. E aí, você acha que a nossa solução está boa? Mas, se ao invés de um aluno, a gente quisesse guardar as notas de uma sala com 45 estudantes, pensa aí como seria. Quantas variáveis seriam necessárias e um método que recebesse essa quantidade de parâmetros seria algo problemático. A solução está no uso de arrays. Um array é uma estrutura de dados homogênea composta por elementos do mesmo tipo de dados, que define uma coleção ordenada com um número máximo de elementos. Ou seja, os elementos do array obrigatoriamente são do mesmo tipo de dados. O array possui uma quantidade máxima de elementos, um tamanho fixo, e seus elementos são distribuídos seguindo uma ordem sequencial, que tem a ver com a posição. Por exemplo, vamos imaginar que temos uma variável notas referenciando um array. Veja a estrutura do nosso array. Ele é composto pelos seus elementos. Os elementos são inicializados automaticamente com o padrão do tipo de dados utilizado. Cada elemento está em uma posição exclusiva do array e cada posição possui um índice. É por meio do índice que conseguimos acessar os elementos do array. Por fim, observe que nosso array possui um tamanho fixo, ou seja, depois que o array é criado, o tamanho não muda. Agora vamos codificar o nosso primeiro array em Java. Vamos criar uma classe, por exemplo, trabalhando arrays, e ela deve ser uma classe executável, ou seja, ela terá um método main. Agora é só clicar em Finish e pronto. Está aqui o nosso código gerado e vamos apenas começar a inserir o nosso código. Primeiro, vamos declarar a variável notas, que vai ser do tipo array. Então, vai ser float, abre e fecha colchetes, para dizer que é um array, notas, nome da variável. Esta, então, é a declaração de um array. Basta colocar abre e fecha colchetes no tipo ou então no lado de notas. E como o array é um objeto, a gente precisa criar esse array. Para criar, a gente vai utilizar notas, recebe, new, float, abre e fecha colchetes e coloca o tamanho do array, no nosso caso, 4. Pronto, está criado um array em Java. E agora a gente também pode povoar esse array com alguns valores. Então vamos colocar notas, que é o nome do array. O índice 0 faz referência ao primeiro elemento do array. E vamos colocar um valor 6. Notas, índice 1 vai ficar guardando um valor 7. Notas, índice 2 vai receber o valor 10. E por fim, notas, índice 3 recebe 8. Pronto. Acabamos de povoar o nosso array. Lembrando que quando ele foi criado, todos os elementos foram inicializados com 0.0, que é o padrão para float. Agora vamos percorrer todo o nosso array.
Para isso, a forma mais simples é utilizar um laço de repetição for. Então, int i vai começar de 0 até o i menor do que notas.length. .length é o atributo que informa o tamanho do array. E a cada passagem do laço, o i será incrementado em 1. Vamos agora utilizar um systemout println para imprimir o elemento do array notas que está no índice i. Vamos executar. Pronto. Essa é a saída do nosso programa. 6, 7, 10 e 8. Agora vamos fazer algumas pequenas alterações. A primeira vai ser aqui na declaração do array. Vamos apagar para que agora a gente declare e crie o array na mesma linha. Então a gente não precisa separar a declaração e criação. Outra coisa também, vamos colocar aqui systemout println para que no final ele mostre o tamanho do array. Então a gente já viu que é só utilizar o atributo length do array. Vamos executar para ver a saída. Pronto, está mostrando todos os valores do array e também o tamanho, 4. Bem, vamos fazer mais uma alteração para melhorar o nosso código. O nosso código está muito chato porque os valores estão fixos. Então vamos utilizar a leitura pelo teclado. Para isso a gente vai fazer um import no java.util.scanner e a gente vai tirar essas linhas que fixam os valores dos elementos, porque agora a gente vai ler do teclado. Para ler do teclado a gente vai ter que criar um scanner, né, com new scanner system.in, esse system.in porque estaremos capturando do teclado. E agora é só fazer um for que vai começar de igual a 0 até o i menor do que o tamanho do array, né, notas.length e mais. E a cada passagem desse laço, a gente vai fazer a leitura do teclado. Basta colocar notas índice i, vai receber sc.nextFloat do objeto scanner. E para finalizar, devemos fechar o objeto scanner com sc.close. Agora é só executar o programa e ele está pedindo a primeira nota. Vamos colocar 4, depois 3, depois 10, depois 5. Pronto, ele conseguiu ler todas as notas, povoou o array e está mostrando também o tamanho do array, que é 4. Bem, pessoal, esses foram os arrays unidimensionais. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo Hands-on Ninja. Obrigado.